Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora a que me estejam a ver e a assistir aqui nesta que é mais uma aula deste programa, que é o Terapeuta de Topo, programa do Terapeuta de Topo, aqui da oficina do terapeuta, que tem a ver essencialmente com a energia de morte e renascimento, de Escorpião, que também tem a ver, obviamente, com a sexualidade. É um tema que não temos abordado muito, ou que não tem vindo muito à baila, porque temos estado mais focados noutros aspectos que efetivamente nos têm prendido mais tempo e que nos têm obrigado aqui a uma capacidade de análise interna e também de outra pessoa com quem nós trabalhamos, que é o nosso companheiro, e portanto a capacidade de nos entendermos, de entender os outros, os traumas, e tivemos centrados aqui também na libertação desses mesmos traumas, dessas mesmas influências que muitas vezes vêm das constelações familiares, e de alguma forma afastámos aqui também de um aspecto que não deixa de ser relevante, mas que nós consideramos que estará, digamos, no fim, digamos, daquilo que é o processo de terapia e de transformação interna nosso e do nosso companheiro, e que tem a ver com a questão da sexualidade. A sexualidade, no entanto, é também ela um sintoma quando apresentam estes sintomas de disfunção, quando efetivamente há aqui algo que ela quer representar ou dizer ou transmitir, e que nós temos que ser capazes também de interpretar neste contexto da globalidade, digamos, da nossa essência e daquilo que é a nossa maturação. Essa é a razão também porque é que estamos a falar nisto à 18ª aula e não começámos por falar de sexualidade logo a partir da primeira aula, porque era necessário que interiorizassem todo um conjunto de conceitos, de princípios e de valores que são aqui importantes para entendermos exatamente o que é isto da oficina do terapeuta e como é que a sexualidade entra no meio disto tudo. Portanto, a sexualidade aparece, como eu já disse, como aspecto final, e a disfunção é, digamos, uma patologia ou algo que demonstra que algo não está bem a nível de, eventualmente, haver aqui um qualquer bloqueio, um trauma, algo que não foi suficientemente trabalhado em termos psicológicos internos ou do outro, e que depois leva a que não haja um bom resultado a nível sexual, de interação sexual entre ambos os elementos do casal. E, portanto, essa disfunção pode ser tratada com práticas físicas e mentais integradas, nomeadamente exercício físico regular, alimentação saudável, sobretudo alimentos ricos em cálcio, ferro, zinco e banana. Ou melhor, a banana contém cálcio, ferro e zinco, e portanto é um excelente exemplo, este fruto, de algo que pode ajudar, mas podemos encontrar aqui também um conjunto de outros nutrientes, em que é muito importante o potássio, é muito importante o sódio, e é muito importante que tenhamos uma limpeza hormonal e interna grande. É importante também fazer jejuns, é importante trabalhar, digamos, a nossa energia interna, sexual, a nossa vibração, para que tudo funcione bem. O objetivo é desenvolver uma nova relação com o corpo e com a mente, com foco na aceitação do equilíbrio emocional e da evolução, que deve estar centrado essencialmente naquilo que é a nossa própria transmutação. Portanto, uma evolução sem entraves. Então, a psicanálise parte essencialmente aqui neste percurso. Nós, se bem recordo, trabalhamos sempre a nível de 4 elementos. Primeiro, a nossa a psicanálise é sempre o ponto inicial por onde começamos a trabalhar os vários temas aqui das lições. Depois vamos para a psicologia, depois temos a terapia de casal e finalmente entramos naquilo que é a programação neurolinguística. Temos seguido este menu ou esta sequência, digamos assim, de ferramentas para trabalharmos os vários temas que vemos trazendo, ou que temos vindo a trazer. Hoje estamos a tratar da disfunção, e nesse sentido a psicanálise também tem muito aqui, o trabalho de psicanálise tem muito aqui a ver nesta questão da disfunção com a ressignificação do corpo e da mente. Ou seja, usar os instrumentos de psicanálise propondo-nos a nós próprios que o corpo reflita os conflitos inconscientes, ou percebermos que o corpo acaba por ser um campo físico e sensorial daquilo que é algo interno de conflitos inconscientes. E nessa perspectiva propomos aqui um exercício que é identificar crenças limitantes. Já sabemos o que é de programação neurolinguística, sobre o seu corpo e o seu desempenho, e registar os pensamentos de cobrança, os pensamentos de cobrança que tem sobre si próprio, reestruturando-os com autocompaixão. Pratique também o mindfulness, observando o seu corpo com respeito e aceitação. Portanto, trabalhar aqui
com estas indicações para este exercício, para de alguma forma chegar aqui a uma nova noção de você, de si mesmo e de uma forma de se transformar a si mesmo. A psicologia, aqui, enquanto ferramenta de trabalho e autoajuda no contexto da disfunção, seja disfunção sexual feminina ou masculina, muitas vezes pensamos mais na disfunção masculina, mas ela pode também acontecer na mulher. Então é muito importante, em termos psicológicos, que haja um espaço para si mesmo, para perceber-se energeticamente e vibracionalmente aquilo que está a acontecer, autocuidado e saúde emocional, perceber também que os aspectos emocionais têm uma reflexão direta, como aliás temos estado aqui a perceber sobre, e que resulta também dos nossos traumas e de tudo aquilo que é a nossa evolução, mas tem, digamos, uma influência direta naquilo que é a disfunção e o desempenho, e portanto o autocuidado é essencial para que haja uma boa saúde emocional e consequentemente também uma boa saúde física. O que é que propomos aqui? Um exercício de incorporação do autocuidado diário, exercícios, alimentação equilibrada e meditação, aqui uma conjugação destes 3 elementos, que no fundo são elementos que têm muito que ver também com a prática do ginásio, e depois escreva aqui uma carta de gratidão a si mesmo, reconhecendo as suas vitórias e desafios como elemento motivacional para a sua transformação física e psicológica relativamente a desafios que possam ou eventualmente surjam naquilo que é a sua mente no momento em que está a fazer também a sua meditação e a sua reflexão. Portanto, aqui um tempo para o autocuidado e para a saúde emocional é o que a psicologia propõe em termos de exercício. Já na terapia de casal, intimidade com equilíbrio, ou seja, aqui é muito importante focarmos que o bem-estar individual fortalece o relacionamento, ou seja, a capacidade de cada um analisar as suas próprias limitações e desafios ajuda a que depois ponham por palavras um perante o outro aquilo que são as suas dificuldades, mas também aquilo em que se sentem mais à vontade. Isto ajuda a fortalecer o vínculo através de presença e apoio mútuo, de conhecimento, de autoconhecimento e de conhecimento do outro, também heteroconhecimento, que é aqui muito importante. Planejar juntos práticas de autocuidado e conexão emocional, é também outro forte, ou outro aspecto que deve aqui ser reforçado. Conversar sobre expectativas na intimidade, também é um aspecto importante. Portanto, não só o planear juntos práticas de autocuidado e conexão emocional é muito importante, porque uma das coisas que mais fomenta a relação de casal é precisamente o projetar, é o ter sonhos, é o fazer sonhos em conjunto. Conversar também sobre expectativas de intimidade é muito importante, para percebermos onde é que estamos, para nos conhecermos melhor, para perceber as nossas diferenças enquanto construtores da nossa própria realidade. E, portanto, é um bocadinho por aqui que vocês devem também ter aqui um conjunto de técnicas, e este exercício ajuda imenso no aspecto de terapia de casal para lidar com a intimidade, com o equilíbrio e também com a disfunção, ok? O PNL, que é a Programação Neurolinguística, traz-nos aqui a necessidade de mudar padrões mentais. O PNL tem a ver essencialmente com isso, com ressignificação, com reestruturação e com transformação de pensamento e estrutura. Ele ajuda a reprogramar crenças limitantes, essencialmente, ou seja, trabalhar com aspectos que, à partida, nós não somos capazes de controlar ou nos levam a diminuir-nos a nós mesmos e à nossa capacidade de lidar com as nossas percepções e capacidades. E, nesse sentido, é sobretudo aqui que vamos trabalhar, nas crenças limitantes. Então, o exercício que propomos implica, inicialmente, uma identificação de padrões de pressa, de urgência, o que é que na nossa vida nos faz ter urgência, e perceber que estes padrões normalmente vêm ou são inculcados externamente, vêm de fora, não são internos, e muitas vezes resultam da nossa falta de tempo de nos ouvirmos a nós mesmos e percebermos exatamente quais são as nossas solicitações internas. Não estou aqui a dizer que não possa também vir internamente desafios, mas normalmente os desafios que são postos aqui em termos de urgência e pressa vêm de fora, vêm de expectativas que são criadas não dentro de nós, mas a partir do exterior. Usar técnicas de ancoragem, visualização, palavras-chave, enfim, construírem o vosso portfólio, a vossa capacidade, digamos assim, de abrir aqui um conjunto de ferramentas com as quais possam depois trabalhar também relativamente a esta identificação de padrões de pressa, e depois criar afirmações positivas. Nós já falámos aqui do poder das palavras, da repetição, da inculcação. Agora, a palavra é importante, o discurso é importante, mas mais importante é a ação fundada no discurso, ou seja, formatar aquilo que nós dizemos a partir também de ações práticas e objetivas de transformação e evolução pessoal. A integração, então, de corpo, mente e realidade, esta tríplice dimensão, que é aqui muito importante e que vamos aqui trabalhar, e que tem muito a ver com esta visão que queremos
que sirva de base, que é desenvolver uma rotina equilibrada, com respeito pelo próprio tempo, que haja uma transformação que exija prática contínua e, portanto, é muito importante termos isto em conta. Portanto, o exercício que propomos aqui é um exercício, ou seja, aquilo que propomos aqui é que haja exercício físico, alimentação saudável e autoconsciência e aceitação, e serão estes elementos, o exercício físico aliado à alimentação saudável, à autoconsciência e à aceitação, permitirão a tal tríplice ligação de corpo, mente e realidade. A partir desta tríplice dimensão e desta integração progressiva daquilo que são as vossas próprias asserções acerca do que sentem no corpo, a forma como depois trabalham de forma diferente com uma alimentação saudável e como é que chegam a uma autoconsciência e aceitação, que é a vossa própria realidade, tudo isto leva à tal rotina equilibrada, ao respeito do próprio tempo e vai forçar a transformação, e essa transformação só virá, obviamente, com prática contínua e com dedicação constante àquilo que são os vossos objetivos. Próximos passos: construção de hábitos, manter práticas diárias por ciclos de 15 dias. Voltamos aqui às 3 vezes 15 dias. Início do hábito, implementação do hábito, consolidação do hábito. E fazer isto por 2 vezes ou 3 vezes. 2 vezes para 90 dias, 3 vezes para 120. Registar experiências e aprendizados. Refletir, adaptar e fortalecer os hábitos a cada ciclo de 90 dias, cá está aquilo que eu estava a dizer. Desenvolver o autoconhecimento, aqui é muito importante, porque só podemos evoluir tendo esta consciência de nós mesmos e, no fundo, criando aqui um hábito de nos ouvirmos a nós mesmos e de estarmos presentes. Portanto, autoconhecimento, presença e resiliência emocional, que também é um aspecto muito importante, ou seja, perante os desafios que nos são colocados, saber manter o foco, ter inteligência emocional e concentrar as nossas energias. Também saber retardar, digamos, a satisfação ou o momento de satisfação, como forma de aumentar, cá está, a nossa dor e o nosso prazer. E isto aumenta também a resiliência e a capacidade de transformação. Dito isto e concluindo, é viver essencialmente com equilíbrio, é isto que essencialmente é o antídoto da disfunção, ou seja, se nós soubermos viver com equilíbrio, saberemos certamente ultrapassar as disfunções e os desafios que nos são colocados, aceitar o processo, celebrar o progresso, é muito importante, criar um novo padrão de bem-estar físico, emocional e relacional, integrar movimento, nutrição, pensamento e sentimento para uma vida mais plena, para uma sensação de vida e de estar muito mais plena. Portanto, a vida mais plena é aquilo que é o antídoto natural, obviamente, de qualquer tipo de disfunção. Dito isto, espero que tenham gostado desta vossa lição 18. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade e obrigado mais uma vez por me terem aqui assistido. Até já, obrigado.